Existem lugares no mundo onde o poder é tão antigo, tão profundo e tão bem protegido, que a verdade nunca chega à luz. Onde cada parede guarda um segredo, cada porta trancada guarda uma história e cada silêncio esconde algo muito maior do que podemos imaginar. E entre todos esses lugares, nenhum é tão enigmático quanto ele. O Vaticano. A menor nação do mundo. Mas também o centro de alguns dos segredos mais profundos, perturbadores e obscuros da história humana. Entre documentos ocultos, mortes misteriosas, profecias proibidas e rituais esquecidos, existem histórias que a Igreja jamais explicou completamente. E agora, você vai entrar comigo nas sombras desses corredores, enquanto eu te revelo os 10 mistérios que o Vaticano insiste em esconder do mundo. A indiferença do Papa Pio XII. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII foi acusado de se manter em silêncio enquanto o regime nazista cometia atrocidades. Historiadores discutem até hoje se esse silêncio foi estratégia diplomática, medo, cumplicidade ou simplesmente omissão. Documentos do Vaticano, ainda confidenciais, sugerem que ele recebia relatatórios diretos sobre massacres e perseguições religiosamente motivadas. Alguns dizem que ele tentou agir nos bastidores. Outros afirmam que ele poderia ter evitado parte da tragédia. A Igreja nunca abriu totalmente os arquivos desse período, e o silêncio do Vaticano ecoa até hoje. A Penitenciária Apostólica. Esse é um dos departamentos mais secretos dentro da Igreja. Responsável por resolver pecados considerados tão graves que nenhum padre comum pode absolver. Casos envolvendo rituais proibidos. Crimes cometidos por religiosos de alta posição. E confissões que poderiam abalar estruturas inteiras da fé. Os processos são totalmente sigilosos. Não existe divulgação pública, e ninguém fora de um grupo extremamente restrito sabe como essas decisões são tomadas. É literalmente a sala onde os pecados mais sombrios da humanidade são analisados, julgados e trancados para sempre. As profecias de São Malaquias. No século XVI, surgiu uma lista com 112 frases curtas que supostamente descreviam, simbolicamente, cada papa que ocuparia o trono de Pedro. Muitos acreditam que essas descrições bateram com assustadora precisão. Nome, origem, brasão, eventos importantes de cada papado. E, segundo a profecia, estamos nos aproximando do último nome da lista. O fim da Igreja como conhecemos? Uma grande queda espiritual? Um novo começo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o Vaticano nunca confirmou nem negou oficialmente a autenticidade dessa profecia. A morte misteriosa do Papa João Paulo I. João Paulo I foi eleito em 1978. 33 dias depois, foi encontrado morto em sua cama. Sem sinais claros de doença grave. Sem aviso. Sem explicação convincente. A rapidez e as circunstâncias de sua morte alimentaram teorias envolvendo corrupção dentro do Banco do Vaticano, disputas internas e segredos que ele teria descoberto poucos dias antes. Até hoje, existem documentos trancados que jamais foram revelados ao público. E o Vaticano mantém silêncio absoluto sobre detalhes cruciais. O terceiro segredo de Fátima. Oficialmente, o Vaticano revelou apenas parte da mensagem entregue pelos 3 pastores portugueses. Mas muitos estudiosos afirmam que existe um conteúdo que nunca foi divulgado. Um texto mais sombrio, que falaria sobre perseguições religiosas, destruição, queda espiritual e acontecimentos apocalípticos. O Vaticano insiste que já revelou tudo, mas teólogos e historiadores discordam profundamente. E o mistério continua vivo. O Papa que explodiu. Durante o velório do Papa Pio XII, em 1958, um método experimental de conservação foi aplicado ao corpo. O resultado foi desastroso. O corpo começou a inchar devido ao acúmulo de gases. Horas depois, ocorreu um rompimento interno que provocou uma explosão. O incidente foi tão grave que o médico responsável teria sido afastado imediatamente. Um evento macabro que o Vaticano tentou manter longe dos olhos do público por muitos anos. O caso Roberto Calvi. Um banqueiro italiano extremamente ligado ao Vaticano foi encontrado morto em Londres, pendurado sob uma ponte, em 1982.
O caso envolveu grandes somas de dinheiro, operações clandestinas, máfia e interesses dentro da própria igreja. Investigações independentes indicam que ele sabia demais. A morte nunca foi totalmente esclarecida. E o Vaticano sempre negou o envolvimento. O Chronovisor. Um suposto dispositivo secreto criado dentro do Vaticano, capaz de visualizar cenas do passado e do futuro. De acordo com relatos de um padre italiano, o aparelho teria registrado a crucificação de Cristo e outros eventos históricos. A tecnologia nunca foi mostrada publicamente. Nunca foi comprovada. Mas a história ganhou força porque o Vaticano não negou agressivamente. Apenas afirmou que não comenta o assunto. O Sínodo dos Cadáveres. No século XV, um ritual bizarro teria acontecido dentro da igreja. Bispos exumavam o corpo de um papa falecido, vestiam-no com roupas papais e o colocavam sentado em um trono. E então iniciavam um julgamento simbólico. O cadáver era acusado, condenado ou absolvido, dependendo da disputa política da época. É uma das práticas mais sombrias já registradas na história da Igreja. E, oficialmente, o Vaticano evita comentar os detalhes. Os arquivos secretos do Vaticano. Uma coleção gigantesca com documentos que ultrapassam 1000 anos de história. Cartas, tratados, confissões, registros da Inquisição, dossiês políticos e religiosos. Apenas uma fração do material está acessível ao público. O resto? Trancado em salas subterrâneas, protegidas por guardas armados, códigos, cofres e burocracia praticamente intransponível. O que existe ali dentro? Relatórios sobre civilizações antigas? Provas de fenômenos inexplicáveis? Documentos sobre contatos não humanos? Segredos que poderiam mudar o rumo da humanidade? Ninguém sabe. E talvez nunca saibamos. O Vaticano é, ao mesmo tempo, um centro espiritual e um labirinto de mistérios. Cada porta fechada guarda uma história. Cada documento trancado pode esconder uma verdade que jamais conheceremos. E cada silêncio da Igreja reforça que existem segredos grandes demais para serem revelados. Até o dia em que alguém, finalmente, conseguir iluminar essas sombras. Se você gostou deste mergulho profundo nos mistérios mais escondidos da Igreja, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde o próximo mistério, que pode ser ainda mais sombrio e inacreditável do que todos que você ouviu hoje.